Se você duvidava que os judeus estão construindo o terceiro grande templo de Jerusalém, então hoje você vai ver que isso é uma realidade. Eu, como levita, recebi permissão especial para poder te mostrar os utensílios que já foram feitos e ainda os outros que estão sendo construídos nesse momento para utilização no terceiro grande templo de Jerusalém. Antes de eu te mostrar todos os utensílios, eu quero te mostrar antes uma réplica de como será realmente o terceiro grande templo, uma réplica muito fiel de acordo com as escrituras. O que você está vendo aqui, então, é uma estrutura do grande templo. Ela começa com um pátio. Esse pátio onde as pessoas entravam no grande templo, se encontravam homens e mulheres. Você vê que ele tem 4 quartos diferentes, cada um tinha a sua função especial. Nesse lugar, todas as pessoas podiam entrar. Logo depois, nós temos as escadas aonde os levitas tocavam os instrumentos e eu vou te mostrar já já esses instrumentos. Entrando nos portões, a gente chega no lugar onde só os sacerdotes e a pessoa que trazia sacrifícios poderia entrar. Então a gente vê o altar de sacrifício com a rampa que subia exatamente como descrito na Bíblia. Depois disso a gente tem uma parte ainda mais sagrada. É um grande prédio que ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada do palácio, uma entrada para entrar no lugar chamado sagrado. No sagrado existia o candelabro, a mesa de pães e o altar de incenso. Aqui um sacerdote entrava, cada um fazia um trabalho por dia, o incenso 2 vezes por dia. Só que ainda mais dentro, a gente entra no sagrado dos sagrados. O lugar que somente o sumo sacerdote entrava no dia do perdão. E o que existia lá? Estava lá a Arca da Aliança, com as tábuas da lei dentro, que só estava no primeiro grande templo de Jerusalém, não estava mais no templo de Esdras. Existe uma grande dúvida, o que aconteceu com essa arca? E é até importante você saber que a arca é um dos únicos utensílios que você não vai ver hoje. Por quê? Porque Deus ordena da Bíblia que só a arca original pode ser utilizada no grande templo. Então, algo fundamental e que a gente espera que algum dia seja revelado. Será que ele está nos subterrâneos da cidade velha de Jerusalém? Será que está em Roma ou na Babilônia? É um grande mistério e você pode ver isso num dos vídeos que a gente tem aqui no canal. O que você está vendo agora são os instrumentos musicais do grande templo. Todos nós sabemos que os levitas, como eu, eram responsáveis pelas canções no grande templo. Na hora de fazer várias das oferendas, haviam canções com instrumentos especiais. Você sabia que um levita treinava por 5 anos para tocar os instrumentos? Se não era o lado forte dele, ele ia fazer uma outra função que era abrir e fechar os portões do grande templo. E pasmem, hoje em dia existem levitas que estão sendo treinados exatamente para essas funções. O que você está vendo aqui são harpas, você está vendo flautas, vários tipos de cornetas e também um chofar, aquela trombeta feita com um chifre de animal. Todos esses eram alguns dos principais instrumentos musicais do grande templo. Esses instrumentos que você está vendo aqui são feitos exatamente de acordo com as especificações bíblicas dos instrumentos musicais. No grande templo, nós sabemos que as pessoas traziam oferendas animais, e vale a pena que você saber de algo aqui. Hoje em dia, as pessoas fazem abate simplesmente para comer. No grande templo, as oferendas, partes iam para o altar como uma oferenda a Deus, mas a maior parte eram consumidas ou pelos sacerdotes ou pela própria pessoa que trouxe a oferenda. O que você está vendo aqui são os utensílios, onde o sangue era recebido dos animais e depois aspergido lá em cima do altar. E você está vendo também as medidas das oferendas de farinha, de azeite e de água. Por exemplo, você está vendo aqui
aqui, então, uma medida de farinha, uma medida de azeite e outras medidas. Aqui embaixo, você está vendo, por exemplo, as facas das oferendas, que eram facas super afiadas para causar o menor sofrimento possível aos animais. Você está vendo aqui em cima, são outros utensílios, dessa vez para as oferendas de vinho. Logo depois, nós entramos em algo fascinante. Nós sabemos que existiam nas roupas dos sacerdotes várias cores, também nas cortinas utilizadas no tabernáculo originalmente. Como é que eram feitas essas cores? Uma dessas cores, chamadas no hebraico bíblico de tchelet, que é aquele azul um pouquinho esverdeado, esse azul ele era extraído exatamente do que você está vendo aqui, de algum tipo de caracol, do sangue de um caracol especial, e hoje em dia já foi redescoberto o sangue desse caracol e é extraído, e existem pessoas que voltaram a usar essa cor nas suas franjas de roupas. Você está vendo também a cor vermelha que existia no templo, que era extraída de um inseto, a conchinilha, e também a cor lilás, como você está vendo aqui atrás. Então isso aqui especialmente era usado nas cortinas, mais ainda nas roupas dos sacerdotes. Veja que detalhe fascinante. Aqui nós temos uma réplica incrível daqueles 2 oferendas que eram feitas no dia do perdão, 2 carneiros. Um deles ia para o sacrifício dentro do grande templo. O outro ia para o deserto chamado de Azazel. O sacerdote fazia então um sorteio e um deles estava escrito a palavra para Deus e o outro estava escrito a palavra para o Azazel. E ele colocava então essas placas em cada um dos cordeiros para não se enganar e fazer cada um no seu devido lugar. Olha só que fantástico! Nós conseguimos identificar as 12 pedras do peitoral exatamente descritas na Bíblia. Nós sabemos que quem fazia principalmente os trabalhos no grande templo eram sacerdotes e eles tinham roupas especiais. Tinha o sacerdote normal e o sumo sacerdote. Como você vai perceber, as roupas são diferentes. Um sacerdote normal usava 4 roupas. Ele usava uma túnica branca, um turbante, um cinto e uma calça. Por outro lado, o sumo sacerdote tinha 8 roupas. Além das 4 que nós vimos, ele tinha uma túnica azul, ele tinha um peitoral, ele tinha um efod, que é uma espécie de avental, e também o tzitz, que é uma placa na testa dele, onde estava escrito Sagrado para Deus, Kodesh LaHashem. E você também está vendo aqui o peitoral, as pedras que nós falamos anteriormente, exatamente já colocadas exatamente como era. Veja bem, uma coisa muito interessante, que há, na verdade, uma abertura atrás das pedras, onde era colocado o nome sagrado de Deus, não tetragrama, e sim o nome de 42 letras. Nós chegamos agora no altar de sacrifício, só que o altar era muito maior do que ele caberia nessa sala. Então o que nós estamos vendo aqui é uma réplica, não com as medidas iguais, mas o conceito sim. Ou seja, o conceito de que havia uma rampa sem escadas, como está explícito no livro de Êxodos, e em cima ficavam 4 cantos, cada um tinha uma representação especial. No meio você pode ver toras de madeira, porque em cima do altar existiam 3 tipos de fogueira, cada um com um objetivo. Uma para o consumo dos animais sacrificados, o outro para retirar carvão para o incenso, porque o altar do incenso não ficava junto do altar das oferendas, ele ficava na parte chamada sagrada. Além disso, havia uma fogueira que ela nunca se apagava e dela se acendia as outras 2 fogueiras. O que é esse objeto aqui? Parece não identificado. Na verdade, nós sabemos que a Bíblia fala que um sacerdote, antes de trabalhar, ele era obrigado a fazer uma ablução de mãos e pés. Ele juntava a sua mão direita com o seu pé direito, a sua mão esquerda com o seu pé esquerdo, e ele lavava os 2. Eles tinham uma pena de que, se ele não fizesse isso, ele tinha uma morte que vinha dos céus se ele trabalhava dessa forma impura. Então, por isso, foi construído um reservatório de águas
puras. E esse reservatório, inicialmente, ele tinha somente 2 torneiras, então você pode imaginar a fila de sacerdotes, o tempo que levava. Uma das pessoas, na época do segundo grande templo, resolveu doar uma estrutura onde haviam 12 torneiras e um reservatório de água muito maior, assim agilizando o trabalho que era feito no grande templo. Nós vemos aqui também utensílios feitos para peneirar a farinha, porque era proibido que houvesse qualquer tipo de inseto, de vermes nessa farinha, e também onde a farinha era trabalhada, onde ela era cozida para as oferendas. Então aqui se colocava muitas vezes farinha, azeite e água. Cada um desses objetos, ele tinha um lugar especial, ele tinha missões especiais também. São muitos detalhes que normalmente eu passo com os meus grupos de viagem que vêm aqui para Israel comigo, que dá muito mais tempo da gente discutir, de eu explicar, das pessoas fazerem suas perguntas, tirarem suas dúvidas. Mas se você tem o desejo de vir para Israel comigo, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um formulário que você deve preencher e assim nós vamos saber do seu interesse e você vai poder vir comigo uma viagem inesquecível. Agora veja bem, aqui em cima muitas pessoas não entendem o que é isso. Onde está descrito algo assim? Isso aqui é algo muito especial. Quando as pessoas doavam ouro, o ouro era usado para os utensílios, para revestir boas partes do grande templo e também para adornos especiais. Então aqui a gente tem uma espécie de adorno feito de ouro puro. Eles ficavam pendurados no grande templo de uma beleza indescritível. Nós chegamos agora numa parte muito especial, que é todos os utensílios que existiam no sagrado. O primeiro deles que você vai ver agora é o altar do incenso. Será que ele parece muito pequeno para você? Não, era exatamente assim. E como você está vendo, de ouro. Um sacerdote era escolhido cada dia para fazer o trabalho do incenso. Ele só podia fazer esse trabalho uma vez na sua vida toda. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a pessoa que faz esse trabalho ele vai ser abençoado monetariamente. Então, havia a ideia de dar oportunidade para cada um dos sacerdotes poder fazer esse trabalho. Isso era feito por sorteio. Não existia nenhuma proteção ou indicação. Um sacerdote normal era então sorteado ele fazer esse trabalho. Então ele era responsável por trazer as especiarias e ele trazia um acompanhante, também sacerdote, que trazia junto com ele um carvão. Essas especiarias, 11 especiarias, eram misturadas numa medida exata e ele colocava na sua mão dessa forma aqui. Ele enchia essa parte da mão dele com as especiarias. Antes disso, então, era colocado no teto do altar o carvão que estava fervendo, né? Um carvão que estava em brasa, e aí ele colocava então as especiarias e saía uma fumaça, como a gente sabe que está escrito na Bíblia. Você pode ver os utensílios feitos exatamente para isso. Por um lado, o utensílio do carvão, o utensílio onde era levadas as especiarias, que depois ia para a palma da mão dele, e onde também eram feitos a moagem e a preparação dessa especiaria. Certamente você já ouviu falar dos 12 pães. Esses 12 pães eles tinham um formato especial e era um segredo a forma como eles eram feitos. Sabe que acontecia também um milagre. Eles eram colocados aqui nessa mesa maravilhosa de ouro. Como você está vendo essa estrutura, 6 de um lado, 6 do outro. No meio, você está vendo 2 utensílios pequenos onde ficava a mirra, que é chamado de levoná em hebraico, e na hora de fazer o sacrifício, na verdade o pão não era sacrificado, a mirra era sacrificada assim, e esse pão ele ficava desde a entrada do sábado até o sábado seguinte, e veja o milagre. Quando os sacerdotes consumiam esse pão, ele estava fresco, como se ele tivesse saído do forno nesse momento. Então você está vendo aqui que precisão, que coisa fantástica. Sim, era no tabernáculo e no grande templo a mesa dos 12 pães.
O terceiro objeto que havia no sagrado era o famoso candelabro. O candelabro que tinha, na verdade, 7 braços. Um que era o inicial e outros 3 de cada lado. Ele era alimentado a cada noite, na verdade, no final da tarde, com uma porção de azeite. O azeite também era produzido de forma especial. Seria um azeite extra virgem hoje, porém, com um preparo especial que hoje em dia nós já sabemos fazer exatamente. A gente tem aqui até amostras desse azeite exatamente do que é necessário, como a descrição bíblica. Então, na verdade, era acendido no final da tarde e isso ficava aceso até a outra tarde. Esse trabalho também era feito por um sacerdote normal. Aqui também todos os trabalhos, como eu falei, eram feitos por sorteio, só que aqui podia haver repetição realmente desse trabalho. Esse objeto é um objeto, além de muito sagrado, muito precioso, porque ele era feito de puro ouro. Não é à toa que provavelmente os romanos, na destruição do segundo grande templo, acabaram roubando o candelabro. Muitas pessoas se perguntam aonde foi parar esse candelabro de ouro. No Arco de Titus, até hoje você vê essa figura de soldados romanos que eles estão carregando o candelabro do grande templo com muito orgulho de ter destruído a casa de Deus. Nesse lugar nós chegamos então no que seria o sagrado dos sagrados. Como eu falei anteriormente, lá dentro ficava a Arca da Aliança. Eu também já falei para você que a Arca da Aliança não é original. Na verdade, isso é uma réplica e também essa réplica não está perfeita. Na verdade, as proporções dos querubins que ficavam eram outras proporções, outros tamanhos. Então, aqueles deram somente para a gente uma ideia da beleza, da santidade desse lugar. Nós citamos anteriormente que somente o sumo sacerdote poderia entrar e no dia do perdão, onde ele fazia trabalhos muito especiais, ele trazia um incenso, ele aspergia o sangue, como a gente falou também, do cordeiro, daquele cordeiro que saiu no sorteio para Deus, ele fazia preces muito curtas e logo depois ele saía. Se ele entrasse no sagrado dos sagrados e não fizesse tudo de acordo com a lei da Bíblia, ele acabava morrendo lá dentro. Então você sabia que ele entrava com uma corda amarrado, porque se ele não saísse de lá, levou muito tempo, as pessoas entendiam que ele fez algum erro e acabavam tendo que puxar o corpo dele de lá. Então, na verdade, o sumo sacerdote, que era a única pessoa que entrava aqui, ele se preparava muito, estudava muito, até mesmo antes do dia do perdão, ele passava 7 dias intensos somente estudando e sendo instruído para fazer os trabalhos da forma mais correta possível. Nós chegamos numa parte muito interessante, porque o Estado de Israel está se preparando na prática para a construção do grande templo. Veja, a profecia de Isaías diz que acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor e virão muitos povos. Então, a gente vê aqui que está sendo preparada uma infraestrutura de trens que vão chegar até a cidade velha de Jerusalém, para que todos possam frequentar, como também está escrito, que a minha casa será uma casa de preces para todas as nações. Então, todas as pessoas estarão convidadas para vir para o terceiro grande templo. Terceiro grande templo, que a gente vê então profecias em Isaías e Miqueias, de que haverá, sem dúvida, profecias que a gente já vê aqui mesmo agora, que elas já estão sendo cumpridas em Jerusalém, a volta, o retorno da diáspora do povo de Israel. E também nós aprendemos aqui que Deus ordena a construção desse santuário, como está escrito no livro de Êxodos, e farão para mim um santuário. Então você está vendo aqui várias bandeiras representando várias nações que virão até a terra de Israel, a terra santa, a terra da profecia de Deus. E eu volto a te convidar aqui para que você venha para Israel comigo, possa ter uma experiência incrível de crescimento pessoal e espiritual. Muitas das suas dúvidas, tem um formulário aqui na descrição. Se o seu sonho é conhecer Israel, então ele pode estar muito mais próximo do que você imagina.